a Yom Yom do dia 18 de Tishrei. No Yom Yom original dessa data nós temos instruções técnicas, orientações práticas ligadas com os textos da reza, nossa liturgia, que são ditos nesses dias de Sukkot. Então, mais uma vez, em busca de uma mensagem, ensinamento para nós vamos para os acréscimos do Yom Yom, selecionados pelo nosso Rebbe, onde ele transcreve aqui um pronunciamento do Rebbe anterior, algo que ele disse no Fabrengen, quando, nos primeiros meses que ele chegou nos Estados Unidos, no ano de 1940. Então, assim ele disse para o público presente naquela ocasião: saibam que Ka'et ze ikvata de Meshicha. Nós estamos agora, isso ele já afirmou naquela época, nós estamos na geração que precede a chegada de Mashiach, na iminência da chegada do Mashiach. Essa geração que é chamada nos nossos livros, nos textos judaicos clássicos, no Talmud, no Zohar, de Ikvat de Meshicha, os calcanhares, os tornozelos de Mashiach. Assim como o calcanhar é a parte mais baixa do corpo, assim também dentro do corpo geral judaico, no decorrer de toda a história, nós já estamos chegando na parte mais baixa, nos momentos derradeiros, na parte final, e isso também no espírito, na ideia de trazer o conceito de Mashiach já de forma concreta ao nosso mundo, pés no chão. Então já, por isso essa geração é chamada também a geração dos calcanhares, tornozelos de Mashiach. E assim afirmou já o Rebbe anterior, naquela geração, que nós estamos nesses momentos, nós estamos vivenciando essa época. Anachnu araglaim shezeu tokef haemunah. E o Rebbe anterior associou isso, uma vez que se fala, a expressão utilizada pelos nossos sábios é os calcanhares de Mashiach, os tornozelos de Mashiach, enfim, mas isso está associado aos pés. E diz o Rebbe anterior o que isso simboliza e representa no contexto espiritual. Os pés representam a força e intensidade da fé. A fé com determinação, a fé obstinada. Então, a cabeça representa a mente, a intelectualidade, o conhecimento, a erudição. Coração simboliza, representa as emoções, o sentimento, a sensibilidade, etc. Então, se fala que a nossa geração, o que ela representa no corpo geral, da comunidade judaica, nas almas de Israel, a nossa geração, a geração que precede a vinda de Mashiach, nós somos os pés, talvez a parte mais baixa do corpo. Mas também, conforme é sabido, e assim é trazido várias vezes nos ditos dos nossos mestres, dos nossos rebes, se uma pessoa tem uma banheira repleta de água quente, água fervendo, escaldante, então, se a pessoa tem que ver a temperatura da água, etc., ele não vai colocar lá a sua cabeça. O que ele coloca? Os pés, ou o calcanhar, o tornozelo, que também é a parte, por um lado, por ser talvez a parte mais insensível do corpo. Então, ele não quer se arriscar a queimar a cabeça, etc., ele vai arriscar colocar o tornozelo, o calcanhar. Mas de qualquer forma, se fala que o tornozelo e o calcanhar, não apenas que eles são os mais baixos, mas eles representam aquilo que é o mais firme, que o corpo inteiro na prática acaba apoiado nos pés. E os pés, eles têm que estar terra firme, firmes, fincados no chão. Isso espiritualmente representa fé. Fé. Uma pessoa pode ter fé mesmo sem ter grande intelectualidade, erudição, conhecimento da Torá. Uma pessoa pode ter fé mesmo que talvez ele não tenha tanta sensibilidade para os assuntos judaicos, mesmo que ele não saiba rezar com devoção, ou não saiba fazer as mitzvot com entusiasmo e vibração, ele não consegue cultivar sentimentos nobres de amor e temor a Deus, mas ele tem fé. Então, os pés representam a fé firme, assim como são os pés que estão firmes, fincados no chão, e essa é a característica da nossa geração, que antecede, que precede a revelação de Mashiach. Portanto, disse o Rebbe anterior, na nossa geração, nos nossos tempos,
que talvez há uma certa fragilidade espiritual se comparado àquilo que nós lemos sobre os Yehudim, mas ainda os sábios, os tzadikim de gerações anteriores, de séculos anteriores, desde a época talmúdica e posterior, etc. Então, o que nós já temos em termos de conhecimento de Torá comparado a eles? Ou, mais ainda, como os nossos sentimentos de amor, temor, reverência a Deus podem ser equiparados à sensibilidade espiritual que tinham eles. Mas o Rebbe anterior diz, na nossa época e geração, Lo nogea kolkach agdulá shel hamochin ve'amidot. Na nossa geração não importa tanto a grandeza da intelectualidade, do cérebro, não é, em termos judaicos, ou mesmo das emoções e sentimentos. Talvez, de fato, nós estejamos bem aquém e bem longe dos níveis de conhecimento e de sentimento judaicos e espirituais que os nossos antepassados alcançaram. Mas, diz o Rebbe, a nossa geração são os pés, os calcanhares de Mashiach, e agora nem importa tanto quanto de grandeza de intelectualidade ou de sensibilidade nós conseguimos cultivar ou possuímos. O que sim importa na nossa geração é a gente estar bem apoiado nos pés, bem firmes, equilibrados e apoiados nos pés. Isso é o que se espera da nossa geração. Ou seja, estar perfilado, estar firme, saber estar de pé. Né? É mais fácil do que conhecer tanta coisa, saber e erudição, mais fácil de conseguir cultivar sentimentos nobres de amor, temor a Deus. Simplesmente saber ficar de pé, mas ficar de pé, ficar firme, se posicionar de forma firme, não é? Postado de pé, isso significa ficar firme na nossa fé. E ficar de pé, diz o Rebbe, também significa não recuar, não ir para trás. Lola seged bichlal, não abrir mão das coisas, das práticas judaicas, dos costumes, das mitzvot que fazemos, que praticamos, etc. Lo levater, não abrir mão, não dar descontos ao shum davar sobre nada, ou seja, ficar, mesmo que a gente talvez, mesmo que nós não entendemos tanto, mesmo que nós não sentimos tanto, mas de forma resoluta, com determinação, praticar as mitzvot, cumprir a Torá sem recuos, sem descontos, sem abrir mão, etc. Né? Então, assim, traça o paralelo e assim explica o Rebbe anterior, deve ser a postura da nossa geração, os pés, os calcanhares de Mashiach. Omnam, e o Rebbe fala, essa é a nossa postura de estar firme no cumprimento de Torá e mitzvot. Em relação ao próximo e semelhante, nós também temos que ter essa firmeza. Não abrir mão, não dar descontos, não é? Às vezes para ser simpático, então eu vou abrir mão de coisas para sociabilizar com ele, etc. Não. O Rebbe diz, Omnam tzrichim lekarev et azulat, não há dúvida que nós devemos aproximar o próximo ao judaísmo, ou seja, aí Yehudim que estão distantes da vivência judaica, do cumprimento de Torá e mitzvot. Então, por um lado, se espera que a gente seja muito firme no nosso posicionamento. E eles estão um pouco distantes disso. O Rebbe diz, é claro que nós temos até a obrigação moral e a missão sagrada de resgatá-los, de reaproximá-los, mas nós, da nossa parte, não devemos recuar. Não é que a pessoa diz, sabe o que, para eu ser simpático com outro, eu vou abrir mão de algumas coisas, assim ele vem mais ao meu encontro. Não, o Rebbe diz, de fato devemos procurar aproximar aqueles que estão distantes e trazê-los mais próximos de Torá e Mitzvot, mas sem recuos da nossa parte, rak leromem oto eleinu, sem a gente baixar o nosso nível espiritual, mas sim erguendo o próximo, o semelhante, elevando e trazendo até nós, para que ele também esteja num plano elevado espiritual de judaísmo.